Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigada, Jesus. Obrigada por nos encontrar aqui nessa manhã. Amém? Jesus te encontrou aqui nesse lugar. Amém? Você não veio aqui porque alguém te convidou, porque você ouviu algum convite. Você veio aqui porque Jesus tinha um encontro marcado com você aqui nessa manhã. Talvez alguns de vocês estão programando para vir aqui neste lugar há tantas semanas. E por que hoje? Porque hoje é o dia que o Senhor preparou para que você estivesse aqui. Eu não creio que tem coincidências no reino de Deus. No céu não existe coincidência. Existe o tempo certo, determinado e preparado para todas as coisas. E hoje é o dia que o Senhor preparou para que você estivesse aqui. Amém? Então sinta-se abraçada por essa presença tão gostosa que é a presença do Senhor. Abra o teu coração para receber aquilo que a gente vai ouvir dele hoje, nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode sentar no seu lugar. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês gostaram da novidade do nosso primeiro culto de adolescentes e jovens? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, muito feliz. É um projeto que tem o meu coração. É uma galera que tem o nosso coração aqui e toda a nossa atenção são crianças e adolescentes. Pastora, quer dizer que você não liga para as outras pessoas da igreja? Não, não é nada disso. É que as crianças e os adolescentes, a gente sente que tem algo para eles nessa geração. A gente precisa prestar atenção. E aqui a gente tem um lema, né? Nós não aceitamos perder nenhum deles. Nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente. Ai, muita pretensão, pastor. Não é, é fé. É fé. É fé e nós vamos declarar que os nossos jovens e adolescentes serão de Jesus. Amém? Então, se você conhece, é aberta, precisa ser da igreja? Não. Pode trazer quem você quiser. A partir de 13 anos está liberado e eu creio que vai ser uma noite linda, que vai marcar a vida deles e a nossa também, para sempre. Amém? Mais uma vez, eu insisto, procura a Luísa, o Bruno, eles que estão à frente desse projeto, junto com a Bruna e o Caio, que hoje estão lá no Kids. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Vamos ler a Bíblia? Quantos amam a palavra de Deus? Glória a Deus. Então vamos ler Gênesis 3. Se você não trouxe, pode acompanhar aqui no nosso telão. Nós vamos ler 2 textos nessa manhã, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Primeiro é em Gênesis, depois nós vamos lá para os Evangelhos e vamos ler Lucas. O que tem a ver, pastora, Gênesis com Lucas? A gente vai entender aqui hoje. Então abre o teu coração, seus ouvidos estejam atentos, e eu quero declarar que a partir de agora nada vai roubar a sua atenção. A partir de agora nada vai impedir com que o seu coração receba essa semente gloriosa que é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, todo o mal agora está quebrado e amarrado e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Gênesis 3, do 1 ao 7, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Esse é o primeiro texto. Agora vamos lá para Lucas, capítulo 4. Lucas 4, do 1 ao 13. 2 textos bem conhecidos. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem.
O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até a ocasião oportuna. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Como é bom sentir a tua presença. Que nesse momento os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje é uma manhã de realinhamento. Hoje é uma manhã de direção, de destino, de propósito. Hoje é uma manhã da gente compreender o que o Senhor tem para nós nas próximas estações, na próxima estação. Então que nada roube a nossa atenção e que nada roube a tua glória aqui neste lugar. Por misericórdia, usa a minha vida. Usa a minha vida. E que nós possamos sair daqui cheios e transbordantes da tua presença. Para que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 textos distintos, mas que se completam de alguma forma. O primeiro é Gênesis, que relata o momento da queda da humanidade, quando o pecado ele entra ao mundo, e o segundo, a tentação de Jesus. Quando Jesus é levado ao deserto pelo diabo e ali ele é tentado. E ele vence todas as tentações através da palavra. E eu amo esse segundo texto, é um texto que eu tenho um carinho muito grande, é o texto do meu TCC da faculdade de teologia. Eu sou apaixonada por esse texto por vários aspectos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas eles nos trazem verdades que a gente precisa muito guardar no nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Existe uma teoria, a partir de um pensamento, de um estudo também, de um sociólogo e filósofo polonês, chamado Zygmunt Bauman. Quando já ouviram falar de Bauman? Você que está estudando, está na faculdade. E Bauman ele fez um estudo muito interessante, que ele traz ali o conceito de sociedade líquida. De uma maneira muito resumida, essa sociedade líquida, ele compara com a água. Ele compara a nossa sociedade com a água. Por quê? Porque a água é um elemento natural que ele consegue alterar a sua forma conforme o recipiente que ela é colocado. Se você coloca a água numa forma de gelo, coloca no congelador, ela vai criar a forma, não precisa nem colocar no congelador, só de você colocar ela numa forma de gelo, ela vai criar a forma do recipiente que ela está. Ela vai ficar exatamente daquele formato. E aí, para Bauman, a liquidez da sociedade que nós vivemos hoje, da nossa sociedade moderna, ela se dá justamente pela incapacidade que nós temos hoje de ter uma forma, de ser algo fixo. Olha que interessante. Bauman vem dizer que a nossa sociedade ela vai se transformando diariamente. A gente toma a forma que o mercado de trabalho nos pede para tomar. A gente toma a forma que a empresa pede para a gente tomar, que a nossa realidade econômica pede para a gente tomar. Então, é uma sociedade líquida por quê? Porque ela vai se moldando conforme o ambiente, conforme a sociedade que a gente está. É uma sociedade que não nos permite fazer projetos a longo prazo na vida, porque a gente não sabe como as coisas estarão daqui a 5 anos. E não talvez pela instabilidade que o nosso país vive, mas pelo modelo que a nossa sociedade está. Na época do meu avô, as pessoas entravam numa empresa e elas tinham como meta criar um plano de carreira naquele lugar. Você entrava numa empresa e era muito provável que você se aposentaria naquela empresa. E olha que existiam também instabilidades. Só que hoje isso é algo impossível de acontecer. Hoje ninguém mais planeja tanto a longo prazo assim. Nós vivemos numa sociedade líquida, que vai mudando conforme, que nem ele diz, o andar da carruagem. A gente vai se moldando conforme as coisas vão mudando.
E uma das frases de Bauman poderia ser traduzida na língua portuguesa por: as relações escorrem pelos vãos dos dedos. Ou seja, é tudo tão líquido, tudo tem tão forma que a gente não consegue agarrar, ela se escorre. Então, o formato da nossa sociedade hoje, ela reflete não somente naquilo que a gente consome, na maneira como a gente trabalha, mas principalmente na maneira como a gente se relaciona com o outro e com Deus. Esse é o problema de uma sociedade líquida, que não tem uma forma fixa. Ela se molda de acordo com a necessidade, e aí isso se estende para os nossos relacionamentos. E como é que a gente vê isso? Hoje em dia nada é tão sólido mais. As pessoas vão se moldando conforme a necessidade do momento, e isso é extremamente perigoso. Se eu perguntar aqui para você, quantos de vocês conhecem pessoas que, independente do lugar que elas estão, elas vão agir ou vão fazer as coisas de uma maneira diferente? Quantas pessoas você conhece que têm formas diferentes de agir, de falar, de reagir, de acordo com o ambiente que elas estão inseridas? Então, nessa manhã, a gente precisa refletir. Ao olhar para a nossa vida, a gente consegue enxergar essa liquidez. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente consegue identificar alguma área da nossa vida onde a gente não tem forma ainda, onde a gente está vivendo de acordo com o momento, onde a gente está apenas seguindo o fluxo. Ou melhor, se a gente pode refletir aqui, o que tem definido a nossa forma de pensar e agir? O que tem definido a nossa forma de reagir? É isso que nós vamos refletir hoje. Quando eu olho para o primeiro texto que nós lemos lá em Gênesis, no início de tudo, ali é o relato da queda, quando o pecado entra no mundo. A Bíblia fala que Deus já havia concluído o processo de formação, de criação da humanidade. Deus já tinha criado o mundo, Deus já tinha criado os animais, céus e terras, e o ser humano. Inclusive, a relação que eles deveriam ter entre eles e com Deus. Já tinha se encerrado o processo de criação. Eles estavam vivendo. E tudo ali, no início, do início da criação, estava tudo bem. A terra era um lugar bom para se viver. Lá no início não havia nada de errado aqui no mundo. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, estavam num lugar incrível, que era o Éden. E nesse lugar havia um jardim. Nesse jardim tinha frutos em abundância, tinha comida em abundância, tinha água, nada faltava naquele lugar. Vocês conseguem viver numa plenitude de recursos, sem escassez, onde nada te falta, onde você escuta os passos de Deus ali, onde você tem comunhão plena com o Pai, você vive em harmonia com a criação, isso era a realidade daquele lugar. E o significado de jardim do Éden, em hebraico, é extremamente surpreendente. Nós vimos ontem no discipulado das mulheres. Significa um espaço protegido, um espaço projetado para ser um lugar de delícias e prazeres. Olha que interessante. Esse era o lugar onde o primeiro casal da humanidade vivia, em comunhão com Deus e em comunhão com toda a criação. Imagina você estar vivendo dessa forma, onde tudo vai bem. Eu não sei vocês, mas eu queria pelo menos passar um dia num lugar como esse. Você acorda e dorme só desfrutando de delícias e prazeres na presença do seu Criador. Isso é demais. Mas Jesus, graças a Deus, Jesus resolveu esse assunto. A gente não vai viver isso aqui, mas um dia a gente vai viver. E aí vai ser pela eternidade. Vai ser muito melhor do que um dia só. Amém? Amém. Então guarda a minha vontade aqui para a eternidade. E aí, desde o princípio, mesmo sendo esse lugar de delícias e prazeres, haviam limites. Deus estabeleceu limites, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. O limite para o homem e para a mulher foi: tudo que está aqui vocês podem aproveitar, só não come um fruto. Vocês podem fazer tudo aqui, só não come um fruto. É a mesma coisa que está falando com uma criança de 2 anos. Você tem uma sala de brinquedos, só não põe o dedo na tomada. O que a criança de 2 anos vai fazer? Colocar o dedo em todas as tomadas da casa. Você tem todos os brinquedos. Ela vai querer abrir o nosso armário e pegar todos os potes que tem lá dentro do armário. Eu vejo essa história, eu lembro dos meus filhos quando tinham 2 anos. O que Deus falou? Essa é a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Vocês não têm capacidade para isso.
Eu criei vocês para viverem um relacionamento comigo, para desfrutarem da criação. Vocês não têm capacidade para isso. Certamente morrerão. Morrerão do quê? No seu relacionamento com Deus. Morrerão na capacidade de entender, de desfrutar da presença do Pai. A única coisa que Jesus pediu foi: não comam dessa árvore. E aí o que acontece todo mundo já sabe. A serpente convenceu a mulher, e ali é uma culpa compartilhada. Porque a mulher cedeu, mas também Adão não se posicionou. A mulher caiu e Adão não teve pulso firme ali de dizer não. Então foi uma culpa compartilhada. Todo mundo fala que vai chegar no céu e vai brigar com a Eva, tadinha. Cadê o Adão nessa história? A culpa é dos dois. Os dois. E aí acontece o que acontece o que a gente leu. Os olhos dos dois foram abertos, perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Que é isso que o inimigo faz. Quando ele te faz cair, a primeira coisa que ele faz quando seus olhos são abertos é vergonha. É a culpa. Eu errei. Eu vacilei. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí a consequência disso é que eles foram expulsos do jardim. Eles não tinham mais um lugar de delícias e prazeres. Agora eles tinham que trabalhar. Agora eles tinham que ralar. Agora eles tinham que sentir tudo que a gente sente até hoje. Fica bravo com eles não. Está tudo certo. A gente vai viver a eternidade com Jesus, está tudo certo. O pecado deles ali não estragou o plano original do Senhor. Jesus veio e resolveu todo esse BO. Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. E o que a gente passa aqui é muito pouco perto da eternidade que foi conquistada na cruz do Calvário. Mas foi essa a história, é isso que aconteceu em Gênesis. E aí, nós vamos para o segundo texto que nós lemos. O primeiro é a queda, mas o segundo é algo glorioso que acontece. Lá em Lucas, que nós lemos ali na tentação de Jesus, acontece justamente no início do ministério terreno de Jesus, quando ele começa o seu ministério aqui na terra. Se você ler uns capítulos anteriores do Evangelho de Lucas, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E o relato do seu batismo é um texto mais lindo. Se eu pudesse voltar e assistir alguma das cenas da Bíblia, eu queria ter assistido essa. Jesus sendo batizado, e no momento que ele estava orando, o céu se abre, desce uma pomba, o Espírito Santo ali, e diz para ele: tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Está aí uma cena que eu queria ter visto. O céu se abrindo e confirmando quem ele é. A identidade dele: tu és o meu filho amado. Privilégio todos que estavam ali poder assistir algo assim. E aí, logo depois disso, desse momento glorioso, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E acontece o que lemos em Lucas 4. Jesus esteve em jejum por 40 dias antes de chegar nesse momento. E durante esse período ele passou pelas tentações. E aqui vai o primeiro ensinamento dessa mensagem de hoje. Guarde isso no seu coração. A tentação do inimigo sempre vai acontecer a partir do nosso desejo por algo. O inimigo sempre vai nos tentar a partir da nossa principal necessidade daquele momento. Todas as vezes que você for tentado por Satanás, pode ter certeza que ele vai vir direto à necessidade que você está passando no momento. E digo mais, a sua tentação ela é personalizada. Diabo significa o opositor, aquele que se opõe. Então, ele não vai vir para mim da mesma forma que ele vai vir para você. A sua tentação é diferente da minha. Porque o propósito dele é nos derrubar. Então, ele não vai vir para mim da mesma forma que vai vir para você. Porque nós somos completamente diferentes. Então, tentação é um negócio personalizado. Se ele chegar diante de mim e oferecer, por exemplo, uma bandeja cheia de bebida, ele sabe que eu não vou nem olhar. Mas para algumas pessoas é isso que vai fazer cair. Agora, se ele chegar para mim com outras coisas, o que ele pode chegar para mim? Oh, Senhor, eu já sei o que você pensou. Eu já sei o que você pensou. Com cartão de crédito e falando: vai, filha. Vai, filha, pode ir. Eu vou. Falo: Rafa, um cartão, eu vou. E aí,
para que eu me expus desse jeito? Para dizer que tentação, ela é personalizada. E a gente precisa estar atento. Porque ela vem com aquilo que está te faltando no momento. Ali com Jesus, a principal necessidade era algo básico que ele estava passando. Jesus estava 40 dias em jejum, ele estava com fome. Qual que é a primeira tentação? Você não é filho de Deus? Então mata a tua fome. Transforma essas pedras em pão. Vai comer. Por que você está aí passando por isso? Ele poderia fazer? Poderia. Poderia fazer, derrotar Satanás, acabar com tudo, falar, sai daqui, palhaçada, vai embora. Mas ele não faz. Ele permanece. Aí vem a segunda tentação, porque o inimigo não para na primeira, ok? Não pense que você venceu uma, você já vai estar de boa a vida inteira. Ele vem de novo. A segunda tentação vai de encontro a outra necessidade. E naquele momento o diabo olha e fala, bom, se ele está querendo dizer que ele é filho de Deus e está querendo vir fazer um rebuliço aqui na terra, então eu vou dar uma ajudinha para ele. Por que você não me adora e eu te dou poder? Não é poder que você quer? Imagina o diabo pensando, não é poder que você quer? Então tá bom, te ofereço todos os reinos na terra se você me adorar. Mais uma vez Jesus resistiu. Porque não era poder que ele queria. Além de tudo, o diabo é burro. Porque Jesus já tinha todo o poder, ele já tinha toda a autoridade, ele se desfez de toda a sua glória para vir a esse mundo. Não era poder que ele queria, poder ele já tinha. Não era isso que ele queria. E aí ele falou, vai para lá, Satanás. E tudo pela palavra, tá? Porque o diabo ele sabe a Bíblia mais que eu e você. Então ele vem com a palavra, se você não tomar cuidado, você cai. E aí Jesus pega a palavra, que a palavra é a nossa espada, e fala, vai para lá, você está falando a palavra toda errada. Quer saber mais da palavra que sou eu? Eu sou o verbo vivo. Eu sou a palavra. Pode ir embora, não é nada disso que está falando. Pode ir embora. Não quero glória. Eu me desfiz de toda a minha glória para poder amar esse povo aqui. Eu abri mão de toda a minha glória, não é poder que eu quero, poder eu já tenho. E na hora certa eu vou te derrotar. Aleluia. Eu fico imaginando esses diálogos na minha cabeça quando eu leio a Bíblia. Só que ele não desiste, ele vai para a terceira tentação. Jesus foi tentado a mostrar como ele era talentoso, como ele era poderoso. E aí, se ele cede essa terceira tentação, ele pega um atalho. Porque a terceira tentação é, jogue-se daqui, porque os anjos do Senhor vão vir e vão te segurar. Aí todo mundo vai ver como você é poderoso, grandioso, e você não vai precisar passar por nada disso que você vai passar. Concorda que é uma tentação boa? É uma proposta boa? Só que nem todo atalho vai te levar para um lugar seguro. Nem todo caminho que parece bom vai te levar para o lugar certo. Jesus poderia pegar um caminho mais fácil. Porque ali, a partir daquele atalho, a sua identidade estaria revelada. E de uma vez por todas, todo mundo saberia quem ele é. Ele seria livre de tanto sofrimento. Só que Jesus resistiu. E ele não se joga ali do ponto mais alto do templo, do pináculo do templo. Mais uma vez, ele poderia fazer? Poderia. Mas ele escolhe permanecer. Ele poderia mostrar os seus poderes sobrenaturais? Sim. Mas porque ele resistiu, porque ele permaneceu, ele venceu o diabo. E a Bíblia fala que o diabo o deixou naquele momento, até o tempo oportuno. E quando a gente olha para esses dois relatos, eu fico tentando achar algumas respostas para algumas perguntas que me vêm à mente. E a primeira delas é, por que Adão caiu na tentação e Jesus não? Por que Adão cedeu e Jesus não? O relato na queda, lá em Gênesis, nos deixa claro que não tinha nada errado com Adão e Eva. Adão tinha fartura no Éden. Adão tinha tudo no Éden. Adão tinha comunhão com o Pai naquele lugar. Tudo ia bem. Adão estava num ambiente totalmente favorável para permanecer fiel e constante. Adão estava num ambiente onde ele podia permanecer com uma vida reta diante do Senhor. Só que aí quando a gente olha para Jesus, o ambiente era completamente diferente. Jesus enfrentou o oposto. A única coisa que eles tinham em comum ali era a comunhão com Deus. Mas de maneiras diferentes.
Enquanto no Éden nada faltava, Adão estava num ambiente favorável, no deserto tudo faltava. Tudo ao redor de Jesus era próprio para que alguém caísse em tentação. Tudo. Jesus estava no pior ambiente de todos. Ele estava com fome. Ele estava cansado. Ele estava fisicamente debilitado. Se você já fez um jejum aqui espiritual de 1, 2, 3 dias ou mais, você sabe como é que fica o nosso corpo físico depois de um período como esse. Era assim que Jesus estava. Jesus estava num deserto. Deserto é um lugar que é extremamente quente de dia, mas extremamente frio à noite. Deserto é lugar de solidão, de escassez. Deserto na Bíblia é lugar de prova. É lugar de teste. É lugar de guerra, lugar de batalha espiritual. E era de se esperar de qualquer pessoa cedesse rapidamente qualquer proposta para sair dali. E esse é o perigo. Quando a gente cede e aceita qualquer proposta para se livrar de algo que é momentâneo. Terceiro ponto, Jesus estava certamente, além dessas questões físicas e ambientais que ele estava enfrentando, existia uma luta interna dentro dele. Jesus tinha dúvida, Jesus tinha medo, Jesus tinha questionamentos. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que ele é humano. Aquele momento ele era Deus, sim, sempre foi, mas também ele era humano. E como ser humano ele sentiu dúvida, ele teve medo, ele teve questionamentos, ele passou por tudo que nós passamos também. Só que o peso que ele carregava era muito maior, era o peso de toda a humanidade que estava sobre ele. Jesus ele estava no pior ambiente possível. E ele tinha todos os motivos e desculpa para ceder às tentações. E mesmo assim, a Bíblia fala que ele venceu. Que ele foi vencedor. E aí, num primeiro momento, você pode falar para mim, eu sei por que Jesus venceu e Adão não. Jesus venceu a tentação porque ele era Deus. Porque ele era poderoso para isso. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não é tão simples assim. Jesus era Deus, mas como eu disse, ele era homem. Ele era homem como Adão, como eu, como você. Sentia as mesmas dores, sentia angústias, sentia emoções. No momento da tentação, ele também teve que lutar contra muita coisa. Só que a diferença de Jesus é que ele era constante. Jesus era constante. Ele não tinha altos e baixos. Ele era constante. O que ele era no jardim, ele também foi no deserto. O que ele era na presença do Pai quando tudo estava bem, ele também era quando tudo estava mal. Jesus não oscilava. Jesus era constante. E a constância nos leva a um lugar que a gente precisa buscar todos os dias. Um lugar onde a nossa forma, a nossa essência permanece a mesma, independente do ambiente que nós estamos. Porque nem sempre o ambiente vai estar favorável para que você permaneça fiel. Nem sempre o ambiente vai ser favorável para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Mas uma vida constante vai te levar para esse lugar. O que Jesus era no jardim, ele também era no deserto. E foi por isso que ele venceu. E é esse o recado, essa a mensagem, esse é o chamado de nós para essa manhã. Sejam constantes. Permaneçam constantes. Não mudem a sua forma de acordo com o ambiente que vocês estão inseridos. Não mudem a sua forma de acordo com a necessidade do momento. Jesus não mudava conforme a necessidade. Jesus enfrentava os desafios com o mesmo padrão de sempre, o padrão do céu. E isso fez toda a diferença enquanto ele esteve entre nós. Por quê? Porque ele nos ensinou princípios importantes. Não buscar a solução imediata para aliviar o que nós estamos sentindo no momento. Se alguém está te oferecendo algo que vai te aliviar aquilo que você está sentindo agora, corra. Corra. O único que pode aliviar aquilo que você está sentindo agora é Jesus Cristo. Se alguém te oferece algo além disso, é tentação, corra. Sabe por quê?
tudo que nós vivemos aqui nessa terra vai custar um preço para nós. E a gente precisa correr atrás disso. Jesus sabia que o Pai tinha um propósito muito maior para aquilo tudo. Jesus sabia que aliviar a fome dele ia estragar tudo naquele momento. Jesus sabia que pegar um atalho no momento mais importante da sua vida ia estragar todo o propósito pelo qual ele veio cumprir. E porque ele estava conectado ao Pai, porque ele estava sujeito ao Pai, ele estava disposto a fazer a vontade daquele que o chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais desafiador que esse caminho de obediência possa parecer, porque não é, mas que possa parecer, ao olhar para Jesus a gente vê que vale a pena percorrer por esse caminho. Vale a pena, porque o final, Deus Pai está lá nos esperando. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós seremos tentados de diversas formas. Enquanto você viver nesse mundo, você será tentado a pegar atalho. Você será tentado a encurtar o caminho. Você será tentado a duvidar daquilo que Deus está falando para você. Você será tentado a questionar as suas decisões diante do Senhor. Enquanto você estiver nesse mundo, você será tentado a achar que o que você está fazendo é porque você é besta. Você vai ser tentado a ouvir a voz do inimigo dizendo: para de ser trouxa. Não vale a pena fazer isso, ninguém está te vendo, ninguém está te olhando. Você vai ser tentado de diversas formas enquanto você estiver nesse mundo. Assim como Jesus foi. Só que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio fazer e ele não desistiu. Que você tenha a sua identidade restaurada aqui hoje. Primeira coisa que o diabo atacou Jesus é: se você é filho de Deus, ele fala: eu sou o filho de Deus e foi por isso que eu vim fazer aqui. O inimigo vem falar para você: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Deixa eu te oferecer um caminho melhor. Se Deus te ama tanto, por que você está passando por isso? Vem aqui, deixa eu te oferecer uma proposta melhor. Ei, fuja disso em nome de Jesus. É o inferno tentando te tirar da posição. É o inimigo tentando te dar atalhos que vão te levar para o inferno. Não caia nessa cilada em nome de Jesus. Permaneça constante e fiel, obedecendo a voz daquele que te chamou. Aleluia! O final daquele que cede à tentação é a morte. Mas o final daquele que suporta tudo por Cristo Jesus é a vida que Ele tem para te dar. Não caia nesse engano em nome de Jesus. Não mude a sua forma conforme a sua necessidade do momento. Permaneça constante, porque a tua necessidade vai passar. A tua necessidade vai passar. E você se amoldou para aquele momento passou e você perdeu o propósito. Era isso que o inimigo queria. Jesus, mata a tua fome. Jesus, lança daqui. Jesus, se tu és, eu te dou poder. Necessidades momentâneas que tiram totalmente a gente do propósito. Não caia nessa cilada, em nome de Jesus. Jesus permaneceu da mesma forma no momento mais difícil da vida dele até então. E ele foi assim até o final. O ambiente hostil que ele estava, desafiador que ele estava inserido, não definiu quem ele era. Não definiu suas atitudes. E não definiu as suas reações. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui estão passando por desertos nessa manhã? Quantos aqui estão passando por situações que banquetes e banquetes, ofertas e ofertas são oferecidos para você todos os dias? O Senhor te trouxe até aqui para te dizer: filho, filha, permaneça. Permaneça constante. Você vai aliviar uma necessidade momentânea, mas vai se perder totalmente do propósito pelo qual eu te chamei. Não caia nessa cilada, não caia nessa tentação. Eu tenho algo melhor para você. E aí você diz: Jesus, quando? Jesus, quando? Outra tentação. Querer saber aquilo que não te cabe saber. Querer aliviar e acelerar o tempo que não te cabe saber. Permaneça, essa é a palavra. Até quando? Até a hora que Ele vier ao meu encontro. Até a hora que Ele vier ao meu encontro. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui quantos anos, eu não sei. Mas enquanto Ele não disser, eu vou permanecer nesse lugar. Eu não saio daqui. Por mais desafiador que fosse resistir às pressões do inimigo, Jesus permaneceu firme nas suas convicções.
Ele tinha claro dentro de si um propósito. Quando estamos sujeitos a Deus, quando estamos dispostos a fazer a vontade do Pai, nós somos capacitados por Ele a resistir o inimigo. Seja constante na tua vida com o Pai. Seja constante. E eu já vou partir já para o encerramento desse sermão. Não é o ambiente que define quem você é. Não é a situação que define quem você é. O ambiente não pode definir as suas atitudes, as suas ações e as suas reações. Sabe por quê? Porque o ambiente muda. Hoje você está aqui, amanhã você não está mais. Hoje você está no emprego, amanhã você não está mais. Hoje você está numa roda de amigos, amanhã todo mundo vira as costas para você. Hoje você está numa igreja, amanhã você não está mais. Deus muda a tua estação, você transiciona. Hoje você tem dinheiro, amanhã você pode não ter mais. Ou você pode ter mais dinheiro do que você tem hoje. Sabia? Só que até receber mais dinheiro com o coração errado pode ser uma cilada do inimigo para a tua vida. Até mais provisão do céu para a tua vida pode ser uma cilada de Satanás. Você pode se moldar com aquilo. Porque bastante dinheiro é bom, mas ele muda o coração de quem não está preparado para receber. Então, cuidado. E dinheiro não vem fácil, tá? Dinheiro não vem fácil. Se você está recebendo proposta de dinheiro fácil, te falo com todo o temor do alto aqui, fuja. Desde que o pecado entrou no mundo, a gente precisa trabalhar para ter dinheiro. Dinheiro não vem fácil. Deus pode te abençoar, pode te prosperar, mas cuidado com propostas que dizem que você vai enriquecer da noite para o dia. Meu irmão, tinha alguém pobre se isso fosse verdade? Cuidado. Cuidado. Lembra que eu te disse que a tentação ela é personalizada? Ela vai de encontro à tua necessidade do momento? Então, cuidado. Pastor, encontrei meu príncipe encantado. Não existe príncipe encantado, meu irmão. Não existe. Cuidado. Lembre-se disso. Não é o ambiente que vai definir quem você é. Adão estava no melhor lugar do mundo e ele caiu. Jesus estava no pior lugar do mundo e venceu. Adão tinha tudo diante dele para que a vida dele fosse plena e ele caiu. Jesus tinha todas as oportunidades ali para fazer tudo diferente, mas permaneceu. Sabe o que direciona os dois? Propósito. Se você levanta todos os dias sabendo quem você é, para onde você vai e o que você vai fazer, é muito mais fácil não ceder às tentações. Então eu quero declarar sobre a tua vida hoje um senso de propósito, de direção, de identidade, para que você não se perca mais no meio do caminho. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Você sabe sim, é que te ensinaram errado. O teu propósito é glorificar a Deus em todas as coisas que você faz. O teu propósito é ser fiel ao Senhor em tudo que você faz. O teu propósito é levantar todos os dias dizendo, Pai, que a minha vida glorifique o teu nome. Que as minhas escolhas levem as outras pessoas a conhecerem quem tu és. Esse é o teu propósito. Enquanto você entende, você não cede, você permanece constante, porque você sabe que é muito maior do que você. O teu propósito não é pregar, o teu propósito não é cantar. Isso são talentos que Deus te deu, ferramentas que Deus te deu para que o nome dele seja exaltado através da tua vida. O teu propósito é fazer com que Jesus seja conhecido nessa terra. O teu propósito é cumprir a tua identidade de filho e filha e dizer, eu estou aqui e eu vou permanecer para que o nome dele seja glorificado. Todas as tentações fariam com que Jesus fugisse desse propósito de exaltar o Pai, mas ele permaneceu, porque foi para isso que ele nasceu. Eu e você, nós nascemos para que Jesus, o nome do Senhor fosse glorificado e Jesus fosse conhecido. Foi para isso que você nasceu. A tua vida é um milagre, sim. A tua vida tem um propósito, sim. Você não é obra do acaso, você não é um acidente de percurso. Pastora, mas eu me sinto tão inútil. Quem falou isso para você?
eu acho que eu não sei fazer nada. Se as suas atitudes diárias glorificarem a Deus e exaltarem o nome do Senhor, você já vai estar fazendo grandes coisas. Se você permanecer fiel e constante a Deus em todos os momentos, a tua vida já é um testemunho, e o seu testemunho vale mais do que qualquer pregação. Se você permanecer constante nos desertos da tua vida, a tua vida vai ser um testemunho que vai ganhar muitas e muitas e muitas pessoas e vai saquear o inferno. Não acho que você precisa estar com o microfone na mão para que o teu propósito seja cumprido. Você precisa ser constante na tua caminhada para que o teu propósito seja cumprido. De exaltar o nome do Senhor, aleluia. E não espere o ambiente melhorar para que isso aconteça. Porque não é o ambiente que define quem somos. É o quanto de Deus nós carregamos que define quem nós somos. É o quanto do Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus estava no pior ambiente e mesmo assim venceu a tentação. Adão, sem a direção do Espírito, foi derrotado pelo diabo num jardim. E quantos de nós estamos sendo derrotados pelo diabo no jardim? Não te falta nada. Mas você está sendo derrotado por Satanás todos os dias. Ele tem vencido todos os dias. Você tem cedido às tentações todos os dias. Eu falo isso com temor em nome de Jesus. Não é um ambiente, não espere estar num ambiente favorável para começar a se posicionar. Posicione-se hoje, no meio desse deserto que você está passando, no meio dessa situação difícil que você está passando. Posicione-se hoje, seja constante. Enquanto Adão, sem a direção do Espírito, foi derrotado no jardim, Jesus, guiado pelo Espírito, venceu o diabo no deserto. Adão, querendo satisfazer uma curiosidade momentânea, cedeu à cobiça, por querer algo que não estava ao seu alcance. Guarde isso para você. Se você precisa negociar os seus princípios e valores para conseguir algo, certamente isso que você está querendo não é para você. Então desista em nome de Jesus. Não negocie princípios e valores para algo que não é para você. Jesus, comprometido com a missão, não se apegou à sua necessidade momentânea. Ele sabia que o Pai, no tempo certo, iria suprir. Jesus sabia que se permanecesse constante, ele veria a satisfação eterna ao lado do Pai. Adão, quando cai na tentação, tornou o ser humano que quer viver e existir longe de Deus, sem depender do Senhor, longe do Criador. Só que Jesus, quando ele resiste à tentação, ele se mostra o ser humano que disse sim a Deus. E quem diz sim ao Senhor, vence no deserto. Jesus tornou-se o homem perfeito que Deus um dia imaginou para a criação. Através de Adão o pecado entra no mundo, mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, Deus tirou todo o pecado do mundo. E se ele tivesse sucumbido? E se ele tivesse cedido à tentação? E se ele não tivesse passado pelo teste? Não haveria cruz, não haveria Getsêmani, não haveria Calvário, não haveria Páscoa, não haveria Pentecostes. O que seria de nós se Jesus tivesse cedido? O que seria daqueles que estão dependendo de você hoje se você ceder a isso que está diante de você? O que será daqueles que dependem de você se você não permanecer constante na presença do Senhor? Em nome de Jesus, a unção de cura agora e de renovo sendo derramado sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Porque Jesus resistiu às tentações, hoje nós temos perdão. Porque você resistiu, salvação vai chegar na tua casa em nome de Jesus. Porque Jesus venceu, hoje temos acesso ao Pai e salvação. Porque você vai resistir, grandes coisas o Senhor fará na tua parentela. Porque Jesus permaneceu, hoje temos a certeza de que um dia nós venceremos nele. E se você permanecer, todo esse mal vai acabar em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã vivendo o pior cenário da tua vida, se você chegou até aqui hoje vivendo num ambiente totalmente desfavorável, se você está aqui buscando forças para enfrentar esse deserto, tenha certeza de uma coisa: esse ambiente que você está vivendo não pode definir quem você é, e muito menos definir qual é o seu destino. O ambiente não diz quem nós somos, quem diz quem nós somos é o Senhor. E hoje Ele te diz: tu és meu filho amado, em quem eu me agrado. E se você permanecer, eu virei e te servirei aquilo que você precisa. Não caia na tentação do inferno, permaneça constante. E esse deserto vai passar. Em nome de Jesus. Não busque atalhos essa manhã.
O Senhor te conduz hoje, te convida a você caminhar um caminho mais longo, sim, mas é um caminho que vai te levar à vida eterna. É um caminho mais longo, sim, mas vai te suprir todas as suas necessidades. É um caminho que vai fazer de você transbordar a presença dEle. Tenha certeza de uma coisa, o Senhor te chamou para viver muito mais daquilo que você está vivendo hoje. Você está vivendo na margem, na superfície daquilo que Deus tem para você. E o Senhor te chama, seja constante para que você viva a plenitude daquilo que eu tenho para você. Cristo venceu para nos falar, para nos mostrar que como filho e filha de Deus, aqueles que escolhem ser guiados pelo Espírito Santo também podem vencer. Resista, persista, seja constante, seja fiel. Deserto é momento, não é lugar de permanência, vai passar. Não ceda às tentações, vai passar. Permaneça firme nas suas convicções, vai passar. Não aceite propostas baratas, o Senhor tem algo melhor para você. Não negocie os seus valores por benefícios desse mundo, não vale a pena. Não vale a pena. Seja constante na sua conduta, seja constante nos seus valores, não negocie. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, é muito pouco, é muito baixo, é muito pequeno. Mas transforme-se pela renovação da tua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, a igreja de Jesus não pode ser comparada à sociedade líquida. A igreja de Jesus tem que ser aquela que permanece. Que permanece. O ambiente não pode definir quem nós somos, porque Deus tem planos muito melhores para nós. 1 Pedro 2,9. Você pode ler isso declarando, glorificando ao Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, que proposta é melhor do que essa? Que proposta pode ser melhor do que essa? Você está negociando a melhor proposta de todas para satisfazer algo momentâneo, que Jesus daqui a pouco vai suprir. Que assim como Jesus possamos estar sujeitos a Deus, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Tiago 4,7, olha a promessa dele para nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Esteja debaixo da autoridade do Senhor. Resisti ao diabo. E aí então, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Sujeite-se ao Senhor hoje. A minha oração é que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, porque é ela que vai nos fortalecer e nos habilitar. Jesus venceu pela palavra, e pela palavra você também vai vencer. Que você saia daqui hoje encorajado a enfrentar todas essas tentações que estão diante de você, todos os desafios da sua vida, crendo que esse ambiente, esse momento não define quem você é. Mas se você resistir, o Senhor vai te conduzir ao teu destino. Ao teu destino. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe qual é a boa notícia nessa manhã? É que você pode ter chegado aqui hoje dizendo: pastor, eu queria ter ouvido essa palavra 1 mês atrás. Pastor, eu queria ter ouvido essa palavra o ano passado. Porque aí eu não teria caído, eu não teria cedido. Eu não teria vivido o que eu vivi, tão difícil. Sabe qual que é a boa notícia? É que você ouviu no tempo certo. E não importa o que você esteja passando hoje, a graça te alcança aqui nessa manhã mais uma vez. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida mais uma vez. E você tem mais uma oportunidade de tomar o rumo certo, de fazer as escolhas certas e de seguir no caminho certo. Isso é graça. Isso é pura graça. Você está ouvindo essa palavra no tempo certo, porque hoje você tem o entendimento de dizer: Senhor, me ajuda a permanecer constante, porque eu quero vencer essas tentações. Feche seus olhos.
E eu quero orar nesse momento pedindo para que o Espírito Santo revele para você quais têm sido as suas tentações. Aquilo que você tem lutado nesses dias que você não está conseguindo vencer. Pode ser pensamentos que venham de conflito com a sua identidade no Senhor. Pode ser medo do amanhã. Pode ser dúvidas de acordo com aquilo que Deus tem para você. Talvez você esteja lutando com uma ofensa. Sabia que a ofensa também é uma forma do inimigo nos tentar? Porque a ofensa, ela pega num lugar que é muito dolorido em nós, por isso que dói tanto. E ali bagunça todas as nossas emoções e a nossa identidade. Talvez o inimigo esteja soprando essa ofensa para que você duvide de quem você é e daquilo que o Senhor tem para você. Talvez você esteja tentado a largar tudo porque você sofreu uma traição, uma decepção. Talvez a situação financeira está tão difícil e te ofereceram algo tão bom e você está tentado a ir por esse caminho. Em nome de Jesus, confesse agora diante do Senhor aquilo que tem te feito sair da presença dEle. Qual é a tentação que está te impedindo de ser constante na presença do Senhor? Quais são as suas guerras que você está lutando, que não te deixam permanecer na presença de Deus, no lugar onde você precisa estar? Coloque diante do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, a unção de renovo aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, eu sei que não está fácil de resistir, mas o Senhor está contigo nessa. Talvez você não está vendo, mas eleva os teus olhos para o monte e veja que é de lá que virá o teu socorro. Nos momentos de maiores aflições, de maior dificuldade, eleva os seus olhos para o alto e contemple a grandeza do seu Deus. Ele está contigo nessa tentação. Pastor, a minha tentação é não permanecer constante. Quando eu vejo, eu já caí de novo. Quando eu vejo, eu já não estou no lugar que eu quero. Quando eu vejo, eu já estou murmurando de novo. A minha fé já está enfraquecida de novo. Ei, seja cheio do Espírito Santo aqui nesta manhã. É Ele que te sustenta. Assuma um compromisso nessa manhã como você nunca assumiu antes na sua vida, de permanecer na presença de Deus todos os dias, independente do ambiente que você está. Porque todos os dias o inimigo vai tentar algo de uma maneira diferente te tirar da presença do Senhor. E ele vem de forma personalizada, mas você vai ter discernimento espiritual a partir de hoje para entender. Força no Senhor para combater. E autoridade na palavra para poder dizer: afasta-se de mim, Satanás. Aqui não. Aqui não mais. Aqui não mais. Pai, eu quero abençoar a tua igreja aqui nesta manhã. E eu te peço, Senhor, nos ajude, Pai. Nós reconhecemos que somos tentados todos os dias de alguma forma. E reconhecemos que sem o Senhor a gente não consegue, Pai, permanecer. Mas nós pedimos, Pai, com coração humilde, quebrantado, sem vergonha nenhuma, com coração rasgado diante do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a passar por esse deserto, Senhor, sem pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a passar por essa situação momentânea, sem nos afastarmos da Tua presença. Ajuda-nos, Deus, a resistir a essas tentações do inferno. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, aleluia. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Sua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma
em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Se você deseja receber uma oração do Senhor, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você sente que existe algo que está te travando a viver uma vida constante com o Senhor, vem aqui, nós queremos orar por você. Não tem vergonha nenhuma nisso. Todos nós passamos por momentos como esse. Todos nós passamos por momentos como esse. E se tem algo que eu tenho ouvido muito nos últimos dias é: pastor, eu não consigo permanecer constante. Eu até quero, eu tento, eu peço ao Senhor, mas eu não consigo permanecer constante. Se você deseja se colocar aqui na presença do Senhor, falar: Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei. Vem aqui, eu quero orar por você. Você tem que ser muito corajoso, muito corajosa para vir aqui hoje. Falar de tentação, falar de constância, mas nós estamos aqui para orar por você. Deus tem algo para fazer na tua vida. E você precisa permanecer na presença do Senhor. Não porque eu estou falando, não, mas porque você sente na tua alma que esse é o lugar que você tem que estar. Se você deseja voltar para Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar para você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Ei, o Senhor te chama a caminhar com Ele de uma maneira diferente, como você nunca caminhou antes. O Senhor te chama a caminhar com você, para você caminhar com Ele de uma maneira como você nunca caminhou antes. De uma maneira constante. De uma maneira onde você será capacitado e habilitado a vencer todos os dias. Pastor, a vencer como? Vencer nas tentações, vencer nas tribulações. Se você deseja hoje esse revestimento do alto, vem aqui à frente, renda-se aos pés de Jesus, porque Ele tem renovo para a tua vida hoje. Aleluia, aleluia. Eu não consigo permanecer constante na minha vida de oração, eu não consigo permanecer constante. O Senhor está aqui hoje para te ajudar. E Ele quer pegar na tua mão e dizer: vamos, filho, vamos, filha, eu quero caminhar contigo, bora, vamos caminhar mais um pouco. Vamos caminhar mais um pouco, aleluia, aleluia. Não se sinta envergonhado, não se sinta envergonhada. Esse momento que você está vivendo não define quem você é e não define o destino que o Senhor tem para você. Há um propósito para a sua vida, de glorificar o nome do Senhor, e esse propósito será cumprido em nome de Jesus. Esse momento não define quem você é. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor te chama aqui hoje. Seu coração está queimando, o Senhor te chama aqui hoje. O Senhor te chama, vem aqui. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluia. Ele quer te capacitar nessa caminhada. Ele quer te capacitar nessa caminhada. Aleluias, aleluia. Senhor, abre os olhos aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Feche os olhos, eu quero abençoar a tua vida para a gente encerrar esse culto hoje. Aleluia. Essa situação, esse ambiente que você está hoje, que está vivendo hoje, não define quem você é em Cristo Jesus. Essa situação momentânea não define as suas escolhas, mas é o céu que hoje está te alinhando para que você viva de maneira plena aquilo que Deus tem para a tua vida. Que você seja hoje encorajado, encorajada a permanecer constante na presença do Senhor. Não ceda às tentações, não ceda aos convites que vão te levar cada vez mais longe da presença do Senhor.
Permaneça constante, firmado na palavra de Deus. E você vai vencer. Você vai vencer. Pastor, eu vou vencer o quê? O que eu vou vencer? Qual é essa vitória? Uma vida plena na presença do Pai. Uma vida plena na presença do Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida hoje. Seja constante. Busque o Senhor todos os dias de maneira constante, sem cessar. E o Senhor te conduzirá a caminhos tranquilos. Amém? Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra hoje? Aleluia. Não é o ambiente, não é essa situação que te define. É a tua postura diante delas, que a partir de hoje será alinhada com o Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de amanhã, aleluia, eu vejo pessoas recebendo um nível de discernimento diferente aqui. E durante a tua semana você vai lembrar disso. Você vai ter forças para dizer: não, eu não quero. Não, eu não vou. Não, eu não aceito. Aleluia, eu sinto pessoas precisando dar algumas respostas essa semana. E o Senhor vai abrir o teu discernimento para te ajudar a entender se isso é para você ou não, se é para agora ou não. A partir de uma busca constante da presença dEle. Então não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. No jardim, no deserto, Ele é contigo. E você pode encontrá-lo. Amém?